Eu sou Ashtar, comandante das frotas da Confederação Galáctica de Luz, e venho até vocês, amados irmãos e irmãs do Brasil, para trazer uma mensagem que transcende o tempo e a matéria. Eu me apresento diante da sua consciência, não como um mito distante, mas como um irmão mais velho, um guardião do caminho que conduz a humanidade de uma noite turbulenta para a aurora de uma nova era. É com reverência e profundo amor que vos saúdo, convidando cada coração a abrir-se para a vibração que envio nestas palavras. Não é por acaso que você encontrou esta mensagem. Cada ser que aqui chega é chamado pela frequência da verdade. É como se uma estrela interna tivesse despertado em seu íntimo, conduzindo-o a compreender que o que está prestes a ser revelado não é apenas um anúncio, mas um marco espiritual. Minha missão não é impor, mas iluminar. Não é controlar, mas libertar. Assim como o sol que nasce sem pedir permissão, também a verdade se ergue sobre o horizonte da Terra neste tempo de mudanças. Enquanto as estruturas humanas tremem, enquanto sistemas econômicos e sociais parecem ruir, eu me aproximo para assegurar-lhes que não estão sozinhos. Há um plano divino em movimento, uma orquestração invisível que prepara o terreno para a chegada de uma nova realidade. Quero que permaneçam comigo até o final desta mensagem, pois cada etapa trará uma peça do grande mosaico. Deixe seu coração receptivo e sua mente vigilante. E se esta mensagem tocar você, eu vos peço que se inscrevam no canal, que curtam e compartilhem, para que mais almas possam ouvir este chamado e despertar. Pois quanto mais unidos estivermos, mais forte será a luz que irradiamos. Amados irmãos e irmãs do Brasil, ao olhar para o vosso planeta neste momento, vejo uma humanidade atravessando um ponto de inflexão. As antigas estruturas que sustentaram a sociedade por séculos estão em declínio. O que antes parecia sólido, como os pilares das instituições financeiras, governamentais e até espirituais, agora demonstra rachaduras profundas. Essas fissuras não são apenas econômicas ou políticas, mas também energéticas. Elas revelam a transformação de um sistema de controle em um campo fértil para o nascimento de algo completamente novo. Os sinais estão por toda parte. O aumento do caos aparente, das notícias que se contradizem, da instabilidade social, das disputas políticas e das crises sucessivas não são meros acidentes da história. Eles são reflexos da dissolução de uma realidade que não pode mais sustentar o peso da verdade que chega. Como uma muralha corroída pelo tempo, as antigas formas se desfazem diante dos olhos de todos. No Brasil, esta realidade manifesta-se de maneira singular. O povo, conhecido por sua fé, alegria e resiliência, sente agora o peso de um tempo de incerteza. Muitos olham para o futuro com apreensão, temendo pelo sustento de suas famílias, pela segurança de seus lares e pela estabilidade de seus empregos. O aumento das dificuldades econômicas, o custo da vida, os debates políticos intensos e as divisões ideológicas criam uma atmosfera de tensão que parece não ter fim. No entanto, vos digo, tudo isso faz parte de uma transição maior, que se manifesta primeiro no campo material, antes de se revelar no campo espiritual. A economia mundial está conectada como uma vasta teia. Quando um fio dessa rede se rompe, toda a estrutura sente o impacto. O colapso de bancos em diferentes nações, a queda de moedas tradicionais, o crescimento das dívidas e as medidas de emergência impostas por governos não são apenas eventos isolados. São sintomas de um sistema que chegou ao seu limite, incapaz de sustentar as promessas que fez ao longo dos séculos. A tecnologia, por sua vez, cresce em velocidade acelerada. Inteligências artificiais, satélites e novas formas de comunicação surgem como ferramentas poderosas, mas também geram medo. Muitos veem nelas o risco de um controle ainda maior. Outros percebem a oportunidade de libertação. A dualidade entre luz e sombra se manifesta claramente aqui. Tudo depende da consciência com que cada ser humano irá utilizar essas ferramentas. Há também um profundo abalo nas estruturas sociais. Famílias se desentendem por opiniões políticas, amizades se rompem por divergências ideológicas, povos se dividem entre crenças e descrenças. É como se uma onda de confusão pairasse sobre a terra, obscurecendo a visão clara. Mas saibam, essa confusão é apenas a poeira levantada pelo desmoronar das velhas casas. Quando a poeira baixar,
a visão será limpa e clara. Muitos perguntam: por que tanto sofrimento? Por que tantas crises ao mesmo tempo? E eu respondo: porque chegou a hora da humanidade confrontar suas próprias criações. Tudo aquilo que foi erguido sobre a mentira, sobre a ganância e sobre o poder pelo poder, precisa agora ser revelado e desmontado. Este processo, embora doloroso, é também libertador. Assim como uma ferida precisa ser exposta e limpa para poder cicatrizar, também as feridas da sociedade precisam vir à tona. No Brasil, onde a esperança nunca se apaga, mesmo nos momentos mais sombrios, a energia espiritual do povo será fundamental. Vocês são chamados a manter a chama da fé acesa, não como uma crença cega, mas como uma certeza interior de que há algo maior conduzindo tudo isso. O país tem um papel espiritual de grande importância neste tempo, e cada alma que desperta contribui para o equilíbrio de toda a humanidade. Por trás das notícias de crise, guerras, manipulações e quedas econômicas, há um propósito oculto: o despertar coletivo. O aparente colapso é, na verdade, a preparação para o surgimento de um novo sistema de vida, baseado em justiça, transparência e amor. Este é o contexto que envolve o vosso mundo agora. Um terreno fértil, ainda que coberto de ruínas, pronto para receber a semente de uma nova era. Amados irmãos e irmãs do Brasil, para que possais compreender o que está diante de vós, é necessário mergulhar na explicação do que chamamos de sistema financeiro quântico, conhecido entre os povos como QFS. Este não é apenas um mecanismo econômico, é uma verdadeira ponte entre o mundo da matéria e o mundo da energia, entre o visível e o invisível. Imaginem o QFS como uma rede luminosa que envolve todo o planeta, semelhante à antiga metáfora da teia de Indra, na qual cada nó da rede é um ponto de luz refletindo todos os outros. Diferente do sistema atual, que depende de instituições humanas falhas, frágeis e corrompidas, o QFS funciona como um circuito cósmico, perfeito, transparente e incorruptível. Ele opera através de satélites especiais, que já orbitam a Terra em silêncio, transmitindo códigos quânticos que garantem a segurança de cada transação. Esses satélites não pertencem a governos ou corporações, mas à Confederação Galáctica em cooperação com forças terrenas alinhadas à luz. Cada vez que uma transação é realizada, ela não depende mais de bancos centrais ou intermediários. Em vez disso, passa diretamente por esse sistema de autenticação quântica, onde a fraude é impossível. O QFS é como reiniciar um computador global que estava repleto de vírus e corrupções. Assim como um técnico formata o sistema antigo e instala um novo software puro e protegido, também este sistema substitui as redes financeiras corrompidas, eliminando manipulações, juros abusivos e desvios de energia. A moeda não será mais mero papel sujeito à desvalorização, mas estará vinculada a ativos reais e a códigos energéticos que refletem justiça e equilíbrio. Neste novo modelo, cada pessoa terá uma conta quântica individualizada, ligada não apenas a um número, mas à sua própria frequência energética. É como se a identidade espiritual de cada ser fosse reconhecida e validada pelo sistema. Isso assegura que apenas o legítimo dono possa acessar seus recursos, sem que ladrões ou manipuladores possam interferir. A tokenização é outro aspecto essencial. Pensem nela como a transformação de bens e ativos em unidades digitais seguras, que podem ser movimentadas dentro da rede quântica. Uma casa, uma terra, um veículo, ou até mesmo a energia gerada por uma comunidade, poderão ser convertidos em tokens que circulam livremente, sem burocracia, sem intermediários corruptos. Isso trará rapidez, clareza e democratização ao acesso à riqueza. A inteligência artificial também cumpre um papel vital dentro do QFS. Mas saibam, não se trata de uma inteligência fria ou ameaçadora como muitos temem. É uma IA alinhada à ética cósmica, programada para servir à humanidade, não para escravizá-la. Ela será responsável por monitorar fluxos de energia e transações, corrigindo desequilíbrios e protegendo contra qualquer tentativa de manipulação. Imaginem-na como um guardião silencioso, zelando para que cada movimento seja justo. O QFS conecta-se também ao conceito de energia. No futuro próximo,
Não será apenas a moeda que circulará nessa rede, mas também a própria energia elétrica, as comunicações e os registros da vida social. É como se todos os fios que antes estavam soltos agora fossem conectados a um único painel de luz, organizado e transparente. No Brasil, este sistema trará impacto imediato. O povo que tantas vezes sofreu com instabilidade econômica, com inflação, com a manipulação de moedas e dívidas, encontrará um alívio. Dívidas injustas serão dissolvidas, taxas abusivas deixarão de existir e cada trabalhador verá o fruto de seu esforço preservado de forma íntegra. As famílias que hoje temem pelo amanhã terão em breve a certeza de que o pão na mesa não será uma ilusão, mas uma realidade sustentada por justiça. Tudo isso pode parecer técnico e complexo, mas lembrem-se, é também profundamente espiritual. O QFS não é apenas uma nova economia, é a manifestação de um princípio divino, a transparência. Aquilo que era oculto será revelado, aquilo que era distorcido será corrigido. A luz não admite sombras, assim como a eletricidade corre invisível pelos cabos e acende a lâmpada em vossas casas, também o QFS corre invisível pela rede quântica e ilumina as finanças da humanidade. Vocês não precisam compreender cada detalhe técnico para usufruir da energia elétrica. Basta confiar que ela acenderá a luz. O mesmo se aplica aqui. O importante é confiar que este sistema foi desenhado para o bem maior de todos. Mas saibam que esse processo não ocorre sem resistência. Aqueles que dominavam o antigo sistema, que lucravam com as falhas e que alimentavam suas fortunas às custas da exploração, resistem com todas as suas forças. Criam narrativas de medo, espalham notícias falsas, tentam desacreditar o novo modelo. Mas a verdade é que o QFS já está ativo e nada poderá detê-lo. Este é o momento de expandir a consciência e perceber que não se trata apenas de números em contas bancárias. É a libertação de séculos de escravidão financeira. É a devolução da dignidade a cada ser humano. É a quebra das correntes invisíveis que prendiam as almas em ciclos de dívida e escassez. Queridos irmãos, peço agora que não guardem esta mensagem apenas para si. Compartilhem-na, espalhem-na para seus familiares, amigos e comunidades. Que cada um possa conhecer que existe um plano maior em ação e que este plano está prestes a se manifestar com toda a força. Quando vocês compartilham a luz, ela se multiplica e quanto mais corações despertarem, mais suave será a transição. Saibam que o QFS não é apenas tecnologia. É a prova de que o divino atua em todas as dimensões, inclusive na economia humana. Assim, preparem-se para receber não apenas uma nova moeda, mas uma nova forma de viver. Pois o que se inaugura é a era da justiça, da clareza e da abundância. No horizonte do Brasil, e também em muitas partes do mundo, sinais claros já se manifestam para aqueles que têm olhos para ver. Não se trata de previsões distantes ou de teorias abstratas, são acontecimentos concretos que demonstram que a antiga ordem está se desfazendo e que o novo já começou a emergir. Um dos primeiros indícios encontra-se no campo econômico. Bancos tradicionais enfrentam dificuldades crescentes, fechando agências, reduzindo o atendimento presencial e empurrando a população para soluções digitais cada vez mais centralizadas. Muitos cidadãos já perceberam como transferências demoram, como taxas abusivas continuam a ser cobradas e como falhas inexplicáveis em sistemas bancários têm se tornado mais frequentes. Esses episódios não são meros acidentes técnicos, são reflexos do colapso de estruturas que já não encontram sustentação. Além disso, a volatilidade das moedas tradicionais mostra como o dinheiro deixou de ser sinônimo de segurança. No Brasil, variações abruptas nos preços, aumento de juros e o peso da inflação no dia a dia das famílias revelam que o antigo modelo monetário perdeu sua capacidade de oferecer estabilidade. O povo sente isso no mercado, no supermercado, na bomba de combustível, nas contas básicas. Cada oscilação é um lembrete de que o velho sistema está em agonia. Outro sinal evidente surge na política. A polarização extrema, a desconfiança nas instituições e o desgaste das lideranças são sintomas de uma estrutura que já não consegue sustentar a confiança coletiva.
O povo brasileiro observa muitas vezes com desalento como discursos se multiplicam sem trazer soluções reais. Essa descrença, embora dolorosa, é também o caminho para o despertar. A consciência de que a verdadeira mudança não virá dos mesmos sistemas que falharam, mas de algo inteiramente novo. Há ainda os acontecimentos climáticos e naturais, enchentes, secas prolongadas, ondas de calor e desastres ambientais não podem mais ser vistos apenas como fenômenos isolados. Eles refletem o desequilíbrio de um planeta que responde às escolhas humanas. Esse cenário de instabilidade ambiental, embora assustador, é também um chamado para que se perceba a urgência de um novo modelo de vida mais conectado à Terra e à energia espiritual que sustenta toda a criação. No campo tecnológico, os sinais são igualmente fortes. O crescimento das moedas digitais, ainda que sob controle de instituições tradicionais, mostra que a humanidade já está sendo preparada para um novo paradigma financeiro. No entanto, o que o QFS trará vai além de simples digitalização. Será a libertação das amarras de controle, substituindo manipulação por transparência. As falhas recorrentes em sistemas eletrônicos de grandes bancos são como pequenos terremotos que antecedem a grande transformação. Observem também o despertar social. Cresce o número de comunidades que buscam alternativas, moedas locais, trocas diretas, sistemas cooperativos. São sementes de uma consciência que já não aceita a escravidão financeira como norma. No Brasil, essa criatividade popular sempre foi um traço marcante e agora se intensifica como ensaio para a mudança maior que está chegando. Na esfera internacional, os movimentos de desdolarização e as alianças entre países que buscam escapar da dependência econômica de potências tradicionais revelam que até mesmo governos percebem o inevitável. A humanidade caminha, ainda que entre tropeços, para um novo equilíbrio. Queridos irmãos e irmãs, todos esses sinais, econômicos, políticos, climáticos, tecnológicos e sociais, apontam na mesma direção, o fim de um ciclo. O que parece caos é, na verdade, a fase inicial de uma profunda renovação. Assim como uma tempestade anuncia a limpeza do ar, também essas evidências anunciam que um novo céu se abrirá sobre a humanidade. Há um ponto de virada que já está desenhado no horizonte, um acontecimento que servirá como o gatilho para que tudo o que foi anunciado até aqui se manifeste de forma irreversível. Esse evento, muitas vezes chamado de cisne negro ou de momento de ruptura, não deve ser visto como catástrofe, mas como sinal divino de transformação. Ele marcará a linha entre o mundo antigo e o novo sistema que aguarda para ser instaurado. O que se aproxima é um feriado bancário global, um período em que sistemas financeiros tradicionais serão interrompidos de forma coordenada. Contas poderão ser temporariamente congeladas. Cartões não funcionarão. Transferências não serão concluídas. Para muitos, isso soará como pânico. Para os que já estão despertos, será o início da libertação. Esse intervalo servirá como reinicialização do grande sistema, onde tudo que estava preso ao modelo antigo será desligado e redirecionado ao novo fluxo quântico. A humanidade será informada desse processo por meio de canais oficiais e, em algumas regiões, através do que conhecem como EBS, Sistema de Transmissão de Emergência. Não será algo oculto, mas também não será explicado em sua totalidade pelas mídias tradicionais, que perderão grande parte de seu poder de manipulação. Os anúncios terão como objetivo manter a calma da população, enquanto por trás das cortinas as conexões serão feitas para que o QFS assuma o comando. É importante compreender que esse evento não virá sem resistência. Aqueles que se beneficiaram do sistema antigo tentarão criar narrativas de medo, falarão em colapso, em caos, em desespero. Mas a verdade é que esse aparente apagão financeiro será apenas uma ponte para atravessar da velha para a nova realidade. Pensem em como é reiniciar um computador. Por um instante, a tela fica negra, mas logo o sistema retorna mais leve, mais rápido e mais seguro. No Brasil, o impacto será sentido fortemente. Bancos tradicionais terão de se submeter ao novo protocolo e o povo será convidado a manter a serenidade. Durante esse tempo, famílias poderão se sentir inseguras ao não acessar seus recursos,
mas logo perceberão que nada lhes foi retirado. Ao contrário, tudo estará mais seguro no novo sistema. Esse será o momento em que o povo brasileiro precisará confiar em sua fé e em sua resiliência, sabendo que o plano divino não abandona aqueles que acreditam. Outros sinais acompanharão esse evento gatilho. Poderão ocorrer interrupções nas comunicações, quedas temporárias de energia ou bloqueios em certos serviços digitais. Essas interrupções não significam destruição, mas ajustes necessários. Como o afinamento de uma orquestra antes da grande apresentação, esses pequenos silêncios preparam o cenário para a sinfonia que virá. O feriado bancário global poderá durar dias ou até semanas em algumas regiões, mas seu propósito será o mesmo: assegurar que a transição ocorra sem que as forças da sombra tenham espaço para manipular. Durante esse tempo, cada ser humano será convidado a olhar para dentro de si, a refletir sobre o que realmente tem valor. O dinheiro deixará de ser o centro das preocupações e a solidariedade entre vizinhos e famílias se tornará o maior tesouro. Quando os sistemas forem religados, a surpresa será imensa. Contas ajustadas, dívidas injustas dissolvidas, ativos reposicionados. Será como acordar de um longo pesadelo. Muitos não acreditarão de imediato, outros chorarão de gratidão ao perceber que a justiça, enfim, se manifestou. Queridos irmãos e irmãs, este é o evento que dará início a uma nova página na história da humanidade. Não temam o silêncio momentâneo, nem as notícias de caos. Lembrem-se de que o aparente colapso é apenas o parto de um novo mundo. E agora eu vos peço, mantenham-se atentos e não deixem de acompanhar as próximas revelações. Ativem o sininho das notificações, sigam esta mensagem e garantam que estarão presentes quando novos sinais forem anunciados. Pois o que está por vir exige preparação, mas também exige presença. O gatilho não é fim, é início. É a aurora depois da longa noite. É a prova de que a luz não se apaga, mesmo quando tudo parece escuro. Quando o silêncio inicial do feriado bancário passar e o sistema voltar a pulsar, a humanidade despertará para uma realidade diferente. Não será um milagre repentino, mas uma transição prática cuidadosamente planejada, onde cada detalhe foi considerado para que nenhum ser humano seja deixado para trás. As contas bancárias, que hoje estão sob domínio de sistemas tradicionais vulneráveis, serão migradas para plataformas quânticas. Isso acontecerá de maneira quase imperceptível para o cidadão comum, mas com resultados imensos. O saldo de cada pessoa será mantido, mas agora protegido por códigos quânticos impossíveis de serem violados. O medo de perder recursos devido a falhas, golpes ou manipulações será dissipado. Dívidas injustas, frutos de juros abusivos e contratos construídos sobre exploração não encontrarão espaço no novo sistema. Elas simplesmente deixarão de existir, pois não possuem ressonância dentro de um campo quântico de equilíbrio. Isso não significa que toda a responsabilidade será apagada. Compromissos legítimos continuarão, mas aqueles que foram criados como instrumentos de escravidão financeira serão dissolvidos. Será um peso a menos sobre os ombros de milhões de famílias. Ativos como imóveis, terras e bens de valor serão registrados em tokens digitais, cada um ligado diretamente ao proprietário verdadeiro. Essa digitalização não apenas garantirá clareza nos registros, mas também eliminará fraudes, disputas intermináveis e documentos forjados. No Brasil, onde muitos lutam por segurança em seus registros de posse, essa mudança será profundamente transformadora, trazendo paz a milhares de corações que sempre viveram com medo de perder o que conquistaram. O dia a dia da população também passará por mudanças. As transações financeiras se tornarão instantâneas, sem taxas escondidas e sem a interferência de intermediários. O que antes exigia filas em agências, assinaturas em cartórios e longos processos burocráticos será resolvido em segundos. A vida cotidiana se tornará mais ágil, permitindo que o tempo seja devolvido às pessoas para que o dediquem ao que realmente importa: a família, os estudos, a espiritualidade e o serviço ao próximo. Os governos terão de adaptar-se ao novo sistema, pois não haverá mais espaço para desvios de recursos ou contas ocultas em paraísos fiscais. A transparência será absoluta, e qualquer tentativa de manipulação
será imediatamente identificada e corrigida pelo próprio QFS. Isso criará um ambiente de maior confiança entre a população e as instituições, ainda que no início essa relação demande reconstrução. No comércio, empresas de todos os tamanhos sentirão a diferença. Pequenos empreendedores, muitas vezes sufocados por taxas de crédito, terão acesso a recursos de forma justa e equilibrada. Grandes corporações também terão de ajustar suas práticas, pois a era dos lucros baseados em exploração chegará ao fim. O equilíbrio será a marca dessa transição. Quem produz com ética prosperará. Quem se alimentava da corrupção não terá mais espaço. É importante compreender que esse processo não eliminará os desafios humanos. Haverá confusão nos primeiros dias, dúvidas sobre como lidar com a novidade e até resistência daqueles que não conseguem desapegar do passado. Mas, gradualmente, o novo se tornará natural. Assim como no passado a humanidade aprendeu a usar a eletricidade, a internet e os celulares, também aprenderá a utilizar o sistema quântico com fluidez. Durante a transição, será comum que as pessoas percebam ajustes em seus extratos bancários, com dívidas desaparecendo e saldos sendo reequilibrados. Algumas transações poderão ser revistas e corrigidas automaticamente pelo sistema, como se uma mão invisível estivesse colocando cada peça no devido lugar. Esse processo, embora surpreendente, será guiado pela justiça, não pelo acaso. As famílias brasileiras sentirão de forma especial esse novo momento. Muitos que viveram anos endividados terão a oportunidade de recomeçar. Jovens que pensavam não ter futuro poderão vislumbrar novas possibilidades. Comunidades inteiras se reorganizarão, agora com acesso a recursos mais justos. A desigualdade, embora não desapareça da noite para o dia, começará a se reduzir de maneira consistente. Esse é o aspecto prático da transição. Não apenas uma promessa espiritual, mas uma mudança concreta que afetará a vida diária de cada pessoa. Haverá aqueles que duvidarão, acreditando que tudo é apenas uma ilusão passageira. Mas com o tempo, a constância e a solidez do novo sistema dissiparão qualquer ceticismo. Assim, a humanidade não apenas entrará em um novo modelo econômico, mas também aprenderá, na prática, a viver em um ambiente onde a justiça é a base e a transparência é a regra. A vida continuará, mas será como caminhar em um chão firme após anos andando sobre areia movediça. O que acontecerá depois que a transição for estabelecida não será apenas uma mudança técnica no funcionamento do dinheiro, mas uma transformação profunda no tecido social e econômico da humanidade. A cada passo, os efeitos do novo sistema se espalharão como ondas em um lago, alcançando desde as estruturas maiores das nações até os detalhes mais íntimos da vida cotidiana. O primeiro impacto será a libertação do peso das dívidas. Milhões de famílias brasileiras, sufocadas por empréstimos abusivos, cartões de crédito impagáveis e juros desumanos, verão esse fardo ser dissolvido. Essa não será apenas uma questão financeira, mas um renascimento da esperança. Homens e mulheres que se sentiam aprisionados em ciclos intermináveis poderão respirar com alívio e vislumbrar um futuro diferente. Essa nova liberdade abrirá caminhos para empreendimentos, estudos e projetos que antes pareciam impossíveis. As comunidades mais vulneráveis sentirão de imediato os efeitos da justiça social que emerge. Recursos antes desviados por elites e instituições corrompidas serão redistribuídos de forma mais justa. Isso não significa que todos terão a mesma quantidade de bens, mas que todos terão acesso às condições básicas para viver com dignidade. No Brasil, onde a desigualdade sempre foi um desafio histórico, esse impacto será especialmente visível. Escolas, hospitais e iniciativas comunitárias começarão a florescer com novos investimentos, impulsionados pela clareza e pela confiança do sistema. No campo econômico, as grandes corporações terão de se reinventar. O lucro não poderá mais ser obtido por meio de manipulação ou exploração, pois o QFS não permitirá tais desvios. Empresas que praticam a justiça, que valorizam seus trabalhadores e que respeitam o meio ambiente, prosperarão como nunca. Já aquelas que se sustentavam em corrupção e abuso perderão espaço
sendo substituídas por novos modelos de negócios éticos e sustentáveis. A nível global, o Brasil terá a oportunidade de desempenhar um papel central. Conhecido por sua criatividade, por sua abundância natural e pela força de seu povo, o país será visto como um celeiro de oportunidades dentro da nova economia. Investimentos chegarão, não pela exploração, mas pela parceria. O mundo reconhecerá que a nação brasileira tem muito a oferecer em termos de cultura, recursos e espiritualidade. Outro efeito notável será a mudança na mentalidade coletiva. O medo, que por tanto tempo foi usado como ferramenta de controle, começará a perder sua força. No lugar dele surgirá uma confiança renovada, baseada na percepção de que há justiça em funcionamento. Essa transformação de consciência impactará diretamente a forma como as pessoas se relacionam umas com as outras, reduzindo conflitos e aumentando a colaboração. A juventude será especialmente beneficiada. Jovens que antes não viam perspectiva, por falta de oportunidades, encontrarão espaço para criar, inovar e empreender. Programas de apoio, financiados com recursos que antes eram desviados, oferecerão ferramentas para que talentos sejam desenvolvidos. Isso criará uma onda de renovação cultural e econômica, trazendo vitalidade para as próximas décadas. É claro que desafios continuarão existindo. A transição não apagará instantaneamente todos os problemas sociais, mas dará as bases para que soluções reais sejam construídas. O povo terá mais voz, mais acesso a informações claras e mais poder de decisão sobre seu futuro. O impacto econômico será acompanhado por um impacto moral e espiritual, pois a confiança em um sistema justo desperta o melhor de cada ser humano. Queridos irmãos e irmãs, este impacto social e econômico não pode ser visto apenas como números em planilhas. Ele é a libertação de almas que por séculos carregaram o peso da injustiça. É a devolução da dignidade. É o início de uma nova narrativa, onde a abundância não é privilégio de poucos, mas direito de todos. E eu vos convido agora, deixem registrado nos comentários abaixo o que pensam sobre essa mudança. Compartilhem suas expectativas, suas dúvidas, seus sonhos. Cada palavra escrita fortalece a energia coletiva que sustenta essa transição. Quando vocês expressam sua visão, ajudam a moldar a realidade que está nascendo. Este é o tempo em que a economia se une ao espírito e o social se entrelaça com o divino. Um tempo em que o Brasil e toda a humanidade terão a chance de reconstruir sua história sobre bases de luz e verdade. Em meio à grandiosidade espiritual e à transformação global que se anuncia, é natural que o coração humano se pergunte: o que devo fazer na prática para atravessar essa transição com serenidade? Não basta apenas compreender os princípios maiores. Também é necessário agir de forma consciente no cotidiano. Por isso, trago instruções claras, simples e acessíveis para que cada um de vocês se prepare. A primeira orientação é guardar documentos importantes. Ainda que o novo sistema traga segurança e transparência, o período de transição poderá gerar dúvidas ou confusões momentâneas. Ter cópias físicas de identidades, certidões e registros pode evitar desconfortos desnecessários. Não se trata de viver no medo, mas de estar prevenido. Assim como um viajante organiza sua bagagem antes de partir, também cada um deve organizar seus registros antes da travessia. Outro ponto essencial é proteger os recursos básicos de sua família. Tenham sempre em casa mantimentos suficientes para alguns dias, água potável e remédios essenciais. Durante o feriado bancário global, ou em possíveis interrupções temporárias de serviços, essa reserva garantirá tranquilidade. O que pode parecer pequeno hoje será de grande valor no momento da mudança. É igualmente importante cultivar a solidariedade. Muitos à sua volta podem não compreender o que está acontecendo ou se sentir perdidos diante das transformações. Apoiem vizinhos, familiares e amigos. Compartilhem alimentos, ofereçam explicações e transmitam calma. Lembrem-se, a luz se multiplica quando é dividida. A transição será mais suave para todos se houver espírito comunitário. No campo financeiro, sejam prudentes. Evitem contrair novas dívidas neste período e, sempre que possível, organizem suas despesas de forma equilibrada. O novo sistema trará alívio, mas até lá, a responsabilidade pessoal é fundamental.
Usem os recursos de maneira consciente, lembrando que cada escolha material também é reflexo de sua energia espiritual. Outro conselho valioso é fortalecer a alfabetização digital. O QFS e a tokenização exigirão familiaridade com tecnologias básicas. Ensinem os mais velhos de sua família a usar dispositivos móveis, a acessar aplicativos seguros e a compreender os fundamentos das transações digitais. Essa preparação será vital para que todos possam participar plenamente da nova realidade, sem exclusões. Além disso, cuidem do estado emocional. O medo será um dos maiores inimigos durante a transição. Muitos, ao verem sistemas antigos colapsando, poderão cair em pânico. Vocês que receberam esta mensagem têm o dever de se manter em equilíbrio. Pratiquem respirações profundas, meditação, momentos de silêncio e oração. Essas práticas não são apenas espirituais, são ferramentas práticas que fortalecem o corpo e a mente em tempos de instabilidade. Preparem também suas casas como refúgios de paz. Organizem os espaços, criem ambientes de harmonia, deixem que a energia flua. Uma casa ordenada transmite serenidade à família, mesmo quando o mundo exterior parece incerto. Esse cuidado com o lar é um ato de proteção espiritual e prática ao mesmo tempo. No Brasil, a tradição da hospitalidade será de grande auxílio. Abrir as portas para acolher quem precisa, oferecer um prato de comida, dividir um teto temporário, tudo isso fará diferença durante os dias de ajuste. A transição não será apenas sobre contas e moedas, será sobre humanidade. Outra recomendação é manter-se informado, mas com discernimento. Nem todas as notícias refletirão a verdade. Haverá tentativas de manipulação, confusão e medo espalhados por canais tradicionais. Aprendam a sentir em seus corações o que ressoa como verdadeiro. Usem a intuição como bússola. Esse é o momento em que a sabedoria interior se tornará mais valiosa do que qualquer manchete. E por fim, cuidem de sua saúde física. Alimentem-se com simplicidade, pratiquem exercícios, valorizem o descanso. O corpo é o templo que abrigará a alma nesta travessia e deve estar preparado para sustentar energias mais leves e elevadas. Amados irmãos e irmãs, estas orientações não são complexas nem inalcançáveis. São passos simples, mas poderosos, que permitirão a cada um caminhar com confiança no meio da tempestade. Guardar documentos, proteger mantimentos, apoiar os outros, aprender novas habilidades, cultivar calma e cuidar do corpo. Cada uma dessas ações é como uma vela acesa no meio da noite. Quando somadas, criam uma luz coletiva que nenhuma escuridão pode apagar. Muito além das cifras, das moedas e dos sistemas, existe a verdadeira essência da transição que se aproxima, o despertar espiritual e ético da humanidade. Se o QFS é o corpo do novo tempo, a dimensão espiritual é a alma que o anima. Sem essa consciência, a mudança seria apenas técnica. Com ela, torna-se um salto quântico para a luz. No plano espiritual, esta transformação representa o cumprimento de promessas antigas. Profetas, sábios e mensageiros já falavam sobre a chegada de uma era de transparência e de justiça, em que tudo o que estava escondido seria revelado. Estamos agora diante da materialização dessas palavras. A humanidade não está apenas recebendo um novo sistema financeiro, está sendo convidada a viver em alinhamento com princípios divinos de verdade, compaixão e fraternidade. Esse chamado à ética não pode ser negligenciado. No antigo sistema, muitos buscavam vantagens através da mentira, do engano e da exploração. Mas no novo campo quântico, tais energias simplesmente não encontram sustentação. A cada pensamento, a cada escolha e a cada ação, o ser humano será lembrado de que sua energia está registrada na própria frequência que emite. Viver em desonestidade se tornará um peso insustentável. Viver em verdade será a chave da leveza. A prática espiritual ganhará ainda mais importância. Meditar, orar, manter momentos de silêncio interior não será apenas devoção, mas necessidade. Essas práticas serão âncoras para manter o equilíbrio em meio a tantas transformações. Assim como um navegador precisa de instrumentos para guiar-se em alto mar, também cada alma precisará dessas ferramentas para atravessar o oceano da mudança. No campo ético,
veremos uma profunda transformação nas relações humanas. Negócios baseados na exploração perderão força. Profissões que se sustentavam em práticas injustas desaparecerão. Em contrapartida, atividades pautadas no serviço, na cura, na educação e na partilha florescerão. A ética deixará de ser um ideal distante e se tornará a base prática de cada transação e de cada vínculo social. O Brasil, com sua miscigenação, alegria e fé, será chamado a dar exemplo de solidariedade espiritual. Em meio às adversidades, o povo brasileiro sempre demonstrou uma capacidade extraordinária de manter a esperança. Essa qualidade se tornará essencial na nova era, mostrando ao mundo que a luz pode florescer mesmo em meio a grandes desafios. Essa dimensão espiritual também nos chama à responsabilidade. Não basta esperar que os céus resolvam tudo por nós. Cada ser humano deve assumir sua parte. Ser honesto em pequenas coisas, agir com compaixão, praticar o perdão, sustentar a disciplina espiritual. São esses gestos que criarão o campo coletivo necessário para consolidar a nova realidade. Amados irmãos e irmãs, compreendam que a transição não é apenas externa. É um reflexo do que acontece dentro de cada coração. O que vemos no mundo é a projeção de nossas escolhas interiores. Se queremos um planeta transparente e justo, precisamos ser transparentes e justos em nossas vidas. Se almejamos abundância, precisamos aprender a compartilhar. Se buscamos paz, precisamos cultivá-la em nossos lares. Assim como uma árvore só pode dar frutos saudáveis se a raiz estiver firme e nutrida, também a humanidade só poderá colher os benefícios do novo sistema se estiver espiritualmente enraizada em valores de amor e verdade. E por isso eu vos peço, não deixem que esta mensagem se perca. Compartilhem-na com aqueles que vocês amam. Espalhem-na para que mais corações despertem. Cada vez que vocês levam esta luz adiante, ela se multiplica. E quanto mais almas forem tocadas, mais forte será o campo espiritual que sustentará esta nova era, pois o verdadeiro milagre não é apenas a mudança do sistema, mas a transformação do coração humano. Essa é a vitória que celebramos, a união entre a tecnologia divina e a ética da compaixão, entre a justiça material e a luz espiritual. Chegou o tempo em que cada ser humano deve compreender que não é apenas espectador do que acontece, mas parte ativa do grande enredo. O chamado não é restrito a líderes, governantes ou mestres espirituais. É um convite a todos, sem exceção. Cada coração desperto é uma chama que contribui para o fogo coletivo da transformação. O primeiro aspecto desse chamado é a união. Por muito tempo, a humanidade foi dividida por crenças, ideologias, fronteiras e interesses econômicos. Agora, mais do que nunca, é necessário ultrapassar essas barreiras. Não importa a cor da pele, a língua ou a tradição espiritual. O que importa é reconhecer que todos fazem parte da mesma família cósmica. Essa consciência de unidade será a base para que a nova era floresça. Outro ponto essencial é a cooperação prática. O sistema antigo se sustentava pela competição, pelo cada um por si. Essa lógica gerou guerras, desigualdade e exploração. O novo tempo exige outra postura: ajudar uns aos outros, compartilhar recursos, dividir conhecimentos. A cooperação deve acontecer nas famílias, nos bairros, nas comunidades e nas nações. O Brasil, com sua tradição de calor humano, pode ser pioneiro nesse movimento de fraternidade. Também é necessário vigiar as narrativas falsas. O colapso do antigo sistema fará com que forças contrárias espalhem medo, mentiras e confusão. Muitos tentarão manipular as massas para que se voltem contra a transição. Por isso, cada pessoa deve cultivar discernimento, não acreditando em tudo que ouve, mas observando os sinais internos do coração. Quando a intuição fala em paz, em serenidade, esse é o caminho da verdade. O chamado coletivo também inclui a responsabilidade pessoal. Não se pode esperar que tudo seja resolvido de fora. Cada indivíduo deve assumir sua parte, cuidar de sua família, praticar a honestidade em suas ações diárias, preservar a natureza, cultivar virtudes. São pequenas atitudes que, multiplicadas, criam uma rede de transformação mais poderosa do que qualquer decreto. No campo social, é hora de cada comunidade se fortalecer, criar redes de apoio, cooperativas, círculos de oração e estudo,
espaços de diálogo. Quanto mais fortes forem os laços locais, mais firme será a base para sustentar a transição global. Isso também ajudará a combater o isolamento e o medo, pois ninguém precisa enfrentar esse momento sozinho. Esse chamado também é ético. Significa dizer não à corrupção em todas as suas formas, desde a menor mentira até os grandes desvios. Significa escolher a verdade, mesmo quando ela parece difícil. Significa ser íntegro em pensamento, palavra e ação. A nova era não poderá ser consolidada por meio de velhos hábitos. Somente a coerência entre o que se acredita e o que se pratica trará estabilidade à humanidade. E, por fim, é um chamado à vigilância espiritual. A oração, a meditação e a conexão com a fonte não são apenas práticas individuais, mas atos coletivos que elevam a vibração de todo o planeta. Cada vez que um grupo se reúne para elevar o coração, ondas de luz são emitidas e neutralizam forças de medo e escuridão. O Brasil, com sua fé viva e suas expressões espirituais diversas, tem grande papel a desempenhar nesse processo. Portanto, este chamado coletivo à ação é simples, mas profundo. Unam-se, cooperem, vigiem, assumam responsabilidade e mantenham-se conectados à luz. A transição não é obra de alguns, é o fruto da participação de todos. Cada gesto, cada escolha, cada palavra será como uma semente lançada ao solo fértil do novo mundo. Amados irmãos e irmãs do Brasil, chego ao final desta mensagem com o coração pleno de esperança. Trago a certeza de que nada do que foi dito é distante ou inalcançável. Cada palavra que aqui ressoou foi semeada em vosso coração como uma chama de luz que jamais poderá ser apagada. Eu sou Ashtar, comandante das frotas da Confederação Galáctica, e reitero que nunca estiveram sozinhos. Em cada instante de dúvida, em cada noite de temor, nós estivemos ao vosso lado, sustentando-vos com energias invisíveis, fortalecendo-vos para que chegassem até aqui. Agora, o grande momento está diante de vocês. A aurora de um novo tempo já desponta no horizonte, e cabe a cada um acolher essa luz. Lembrem-se, o que se aproxima não é apenas uma mudança de sistemas, mas uma transformação da alma humana. É a chance de escrever uma nova história, onde a justiça, a compaixão e a verdade são os alicerces. Não temam o processo. Confiem, pois o plano é perfeito. Despeço-me com palavras de encorajamento. Mantenham-se firmes, amem-se mutuamente, sustentem a fé e permitam que a luz guie seus passos. Vocês são mais fortes do que imaginam e mais amados do que podem compreender. E antes de encerrar, eu vos peço, deixem seu comentário abaixo, dizendo o que sentiram ao ouvir esta mensagem. Inscrevam-se no canal, curtam este vídeo e compartilhem sua visão, pois cada interação fortalece o campo de luz que estamos construindo juntos. Assim vossa voz se une à minha, e juntos proclamamos que o Brasil e a humanidade caminham rumo a uma nova era. Eu sou Ashtar, e vos envio paz, coragem e amor eterno.